Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2015, uma quinta-feira, 20 horas e 6 minutos. Só para lembrar duas coisas importantes. Primeiro que a gente considera, para efeito de promoção para o próximo livro, os 25% máximo de falta. Isso interessa mais para a Alessandra e para a Denise, não é assim? E também interessaria para o Paulo, mas o Paulo não está fazendo o curso. E para a Juliana também. Juliana Thaís, minha filha, que faz um curso pela internet de São Paulo. Então, máximo 25% de falta. Tá bem? E os vídeos estão postados lá no YouTube, tá? É só entrar na nossa página, tem o símbolo do YouTube, clica ali, tá o playlist, lá no playlist tem todos esses vídeos, e tem uns vídeos ali que vocês que deveriam assistir, que é muito interessante. O nome dele é Severino Celestino da Silva, Dr. Severino Celestino da Silva. Ele fala muito a respeito das traduções bíblicas. Como nós estamos estudando o Evangelho, essas duas coisas se ligam naturalmente. Severino é um estudioso do grego, hebraico e aramaico. Ele estudou as três línguas para poder traduzir o Evangelho para fazer uma tradução mais próxima da realidade. Tá? É muito difícil falar do aramaico, e o aramaico não tem vogal. Então, para expressar uma ideia do aramaico, fica muito difícil para nós latinos. Então, a tradução dele está muito mais próxima da realidade do que a tradução grega, adotada pela Igreja Católica. Tá bem? Então, assistam os vídeos do Severino, tem lá uns 7, 8, 10 vídeos. Eu acho que vale a pena, vocês assistam um de cada vez, é muito interessante. O Severino, ele realmente é um estudioso, então ele fala com propriedade, ele esteve lá na Palestina, tá? Então ele fala com muita propriedade. Então a gente recomenda que vocês assistam. Um dos vídeos muito importantes, muito interessantes, é analisando as traduções bíblicas, que é baseado no livro dele, que tem o mesmo título. Tá bem? Eu comecei a ler o livro, mas eu achei confuso. Porque esse livro, ele é um livro de estudo. Então você não pode só ler. Você tem que estudar. Tem que ler com a devida atenção, porque ele faz o comentário, a tradução e a transliteração. Porque a tradução, se ele fizer só a tradução, você não vai conseguir entender. Ele tem que fazer a transliteração para depois realmente dizer o significado daquilo. Como eu falei, o aramaico ele não tem vogal. Então quando ele faz a transliteração, ele mostra por que ele chegou àquela conclusão. É uma tradução muito difícil. Ele esteve nas sinagogas de São Paulo, pegando a Torá original, para poder traduzir, fazer a tradução mais próxima do pensamento de Jesus naquela época. Entendeu? Então, realmente não é um estudo, não é um livro fácil de ler, mas ele é extremamente esclarecedor, muito esclarecedor, porque ele mostra que a tradução ou foi tendenciosa ou foi muito mal feita. Tá? Quando a Igreja Católica convocou os 70 tradutores para fazer a tradução para o latim, o chefe dos 70, chamado Septuaginta, por essa razão, ele chegou para o Papa e falou, olha, nós vamos cometer um grave erro, porque a língua cultural da época de Jesus era o grego. E eles traduziram do hebraico, porque a língua coloquial era o aramaico. A língua oficial era o hebraico. Então, já escreveram os evangelhos em hebraico. Aí pegaram os evangelhos e traduziram para o grego, que foi um gravíssimo erro.
Porque o grego era a língua cultural, mas ele não tinha... Você já viu um norte-americano traduzindo em português? Já viram o que vira? Não? Tiveram essa oportunidade? É incrível. Não fala é minha, é meu. Não fala eu vou. Eu vai, alguma coisa assim. Eu vai. É desse jeito. Então, foi mais ou menos esses equívocos que foram cometidos do hebraico para o grego. Então, distorce completamente a ideia. Tá? Então, o que o Severino faz? O Severino pega, vai lá na Torá, no original, na Bíblia, tá? Desde os profetas lá e tal, inclusive o Evangelho de Jesus, e faz a tradução do original. Esquece a tradução grega e vai lá no original e faz a tradução. Então fica uma coisa muito mais próxima da realidade. E a Igreja Católica, o que ela fez? O que o Papa fez? Ele se importou com o erro que eu comentei? Absolutamente. Vamos fazer. E acabou. Então saiu essa tradução que nós conhecemos. Uma tradução completamente distorcida, tendenciosa, porque fala lá que o homem tem que nascer das águas e do Espírito, o que dá ênfase para o batismo, que é completamente equivocado. Então, a tradução correta, como o Severino descobre, não é nascer das águas e do Espírito, é nascer nas águas. Nas águas todos nós nascemos, que é o líquido amniótico, onde nós ficamos ali 9 meses. Essa é uma das coisas, um detalhe só. Você vai encontrar um monte deles lá, entendeu? E vale a pena. Então, assista o filme, leia o livro, você vai começar a entender melhor o Evangelho. Tá? Então, nós estamos no item 2 da introdução, né? Que ele vai falar agora sobre um assunto que fala muito de perto ao nosso interesse, para que nós possamos deduzir se realmente houve seriedade no controle da manifestação dos espíritos ou não. E como esse controle, como Kardec fazia esse controle. Tá bem? Controle universal do ensino. A autoridade da doutrina espírita. Essa autoridade, ela está baseada no controle universal do ensino dos espíritos. Um controle universal, para ser universal, quando se fala em universalidade, o que nós imaginamos? O que nós pensamos? O que nos vem à cabeça no momento em que a gente fala de universal ou de universalidade? É o todo. É o todo, é o universo, é o todo, não é isso? E quiseram justificar e validar a teoria das colônias espirituais baseadas em comunicações dadas aqui no Brasil somente. Então, se fosse realmente real, se fosse verdadeiro, um ensinamento como esse, que é de ordem capital, porque isso mudaria todo o enfoque que nós damos para a vida espiritual. Os espíritos superiores não ensinaram a respeito das colônias espirituais. Não é isso? Eles não ensinaram. A gente já, conhecendo um pouquinho de doutrina espírita, a gente já sabe disso. Né? Mas, se realmente isso fosse real, vamos supor e tal, que por uma hipótese qualquer, os espíritos tenham esquecido de ensinar isso e tal. O que não aconteceu, que cada vez que você estuda a doutrina espírita, fica mais patente, fica claro que não existe nenhum lugar localizado e circunscrito onde nós ficamos depois que nós desencarnamos. Não existe. O espírito fica livre, sem ficar num local localizado e circunscrito. Mas vamos partir da hipótese, né? Vamos dar o benefício da dúvida a esse ensinamento. Esse ensinamento, ele é de ordem capital. Por quê? Ele tem uma importância muito grande. Ele mudaria todo o enfoque que nós damos para a vida espiritual. Né? Lá, coluna nosso lá, coluna não sei o quê, coluna não sei o que lá. Tem coluna para tudo quanto é lá. Né? Até tem um projeto Minha Casa Minha Vida, as colônias, que é para gente que tem menos dinheiro, menos posse, poder ter uma casinha lá na colônia.
né? Mas vamos dizer, brincadeira à parte, que esse ensinamento fosse verdadeiro, né? Esse ensinamento não poderia ser dado somente no Brasil. Ele teria que ser dado em todo o mundo. Essas informações teriam que vir do mundo inteiro. Porque é isso que Kardec faz como controle universal do ensino dos espíritos. Vocês vão ver isso agora. É Kardec falando aqui, viu? Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes, ou seja, traduz-se aí o conhecimento, daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário que crer sob palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio e poderia fazer sectários, seguidores, né? Mas não chegaria nunca a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse ao homem por meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Demais, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar espíritos. Ora, queimem-se todos os livros e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra. Surge de toda parte e cada um pode captá-la. Se faltarem homens para a propagar, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e que ninguém pode atingir. Reflexão lógica, né? Bem clara, bem lógica. E isto é verdadeiro, porque tem gente que nega os espíritos, nega a existência dos espíritos, nega a mediunidade, não quer saber de mediunidade e os espíritos estão sempre em cima dele. O cara é médium e a manifestação acontece, ele é assediado pelos espíritos, ele vê espíritos e não tem como livrar-se disso. Eu conheci um cara que não quero saber de mediunidade, eu não quero saber. E não tinha jeito. Ele via espíritos, ele estava sempre sendo assediado por eles, não tem como. Tem que dizer que é, né? Não consegue. Mas olha, depende muito do que significa querer. Porque o fato dos espíritos agirem dessa maneira tem um significado, tem uma razão. É para ensinar. Eu vou trazer para vocês qualquer hora, na realidade, uma senhora que tem um blog na internet, ela visualizou um vídeo nosso e fez um comentário. Se ela tivesse visualizado o vídeo e não tivesse feito comentário nenhum, ou se esse comentário tivesse jogado aí pela internet, livremente, sem ter conexão nenhuma com o vídeo nosso, da Associação Jovens Textos Espíritas, eu não teria respondido. Mas eu respondi porque tinha uma conexão com o vídeo nosso. Então, a gente se vê no dever de responder o vídeo. É um absurdo que essas pessoas falam do espiritismo. Que não existe espírito coisa nenhuma, que espírito é ilusão do homem, é para tapar buraco, o que Freud explicou que isso é fruto do pensamento humano, né? Do próprio ato de pensar do ser humano, que leva
a essas pretensas manifestações espirituais, tudo mais. Escreveu um monte de baboseira lá, que o homem não é imortal coisa nenhuma, que ele morreu, acabou. São ateus, né? São ateus que escrevem essas bobajaiadas aí. Mas o que eu estou falando isso para a gente refletir a respeito de por que existem pessoas que nós, no nosso meio, que nós conhecemos, e também no mundo inteiro, isso acontece no mundo inteiro, que são assediados pelos espíritos. São esses descrentes que muitas vezes desencarnados pedem, olha, por favor, eu preciso que isso seja patente na minha vida para mim começar a dar mais atenção para isso. Ter contato com esses espíritos, porque eu não acredito, né, embora ela seja espírito, né, ela parece paradoxal, né, mas é realidade. Embora ela seja espírita, ela não acredita, quando está encarnado, duvida disso, não acredita. Né? É ateu, acho que tudo acaba com a morte e tudo mais. Então, como essa senhora, eu escrevi para ela, porque ela fala que os médiuns brasileiros, Chico Xavier e um outro, que eu não me lembro o nome dele agora, é um outro que escreveu umas baboseiras, um monte de... Hã? Ercílio Maes, acho que é uma coisa assim, né? Esse Ercílio Maes escreveu um monte de bobagem, e o Chico também escreveu algumas coisas e tal. Eu falei para ela, esses médiuns, eles prestaram um grande serviço para a doutrina espírita. Chico Xavier, ele era médium e frequentava a igreja católica? Ele era médium católico. Ele frequentava a igreja? Claro que frequentava. Onde ele morava, ele frequentava a igreja católica. A vida inteira ele foi assim? Não, depois ele fundou o Centro Espírita e tal. Ele foi um excelente médium, mas ele era um médium católico. Quando ele era jovem, quando ele começou, ele ainda era católico. Era católico. Se você pegar dentro da... aquela mensagem que você me perguntou, tem no nosso site sim, viu? Entra lá, em História do Espiritismo no Brasil, clica em cima, vai abrir uma outra janela que vai estar lá, Comunicações Apócrifas de Allan Kardec. Entra lá que você vai e leia que você vai ver. Você vai perceber que não são comunicações verdadeiras mesmo. Mas, de qualquer maneira, o Chico era um excelente médium. Ele recebia cartas de desencarnados para as mães, né? E eram cartas autênticas, verdadeiras mesmo. Né? Um consolo extraordinário. Já viu o filme As Mães de Chico Xavier? Extraordinário, fabuloso. É verdadeiro. O Chico, ele era um médium verdadeiro, autêntico mesmo. Ele usava a mediunidade dele de uma maneira extraordinária. Ele era fiel àquilo que os espíritos gritavam. Mas isso não significa que ele pode não ter sido enganado pelos espíritos. E foi. O Chico, tem algumas pessoas que chegam ao absurdo de dizer que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec. Você pega um Kardec que escreve uma coisa dessa, com uma racionalidade extraordinária, e pega um Chico que era todo coração, toda emoção, era só isso. Não dá, não casa. Não tem sentido. É uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa. O Chico era um bom espírito, um espírito bom. Kardec era um espírito superior. São duas coisas completamente distintas. Ninguém está desmerecendo o Chico aqui. Não se trata disso, é fazer uma análise. Ele foi muito enganado. Tanto pelo Emmanuel. Se você pegar um livro chamado Emmanuel, deve ter aqui, ó. Chamado Emmanuel, o título é Emmanuel. Esse Emmanuel propôs para o Chico, escreva 50 obras, 50 livros psicografados. Sua tarefa é essa. O Emmanuel verdadeiro. Esse Emmanuel, quando ele acabou de escrever a última obra, bom, agora já escrevi 50 livros combinados, não vou escrever mais. Esse Emmanuel, que não deve ser aquele, tá? Deve ser o Emmanuel 2, a Vingança. Escreveu lá nesse livro chamado Emmanuel, intitulado Emmanuel. Se você parar de escrever, nós temos a autoridade de tirar você da carne. Ou seja, você para de escrever, a gente mata você. Você acha que cabe na cabeça de alguém? Cabe uma coisa dessa? E os espíritas babam, porque Emmanuel. Tem 2 Emmanuéis aí. Como é que é? Não, o Chico era católico. O Chico era católico. Ele era católico. Ele escreve Parnaso de Além Túmulo. Olha a autenticidade da mediunidade do Chico. Olha a capacidade que ele tinha de interpretar
o ditado dos espíritos. Você pega Parnaso de Além Túmulo, é irretocável. São autênticas ali as comunicações. Você pega poetas, literatos que se comunicam através do Chico, ele escreve Parnaso de Além Túmulo, o pessoal duvida dele, porque a escolaridade do Chico era isso aqui, ó. Entendeu? No entretanto, Parnaso de Além Túmulo é perfeito do ponto de vista literário. Entendeu? Então ele era fiel, ele era um excelente médium, excelente, extraordinário médium. E, além de tudo, tinha virtudes de humildade, de caridade, que era irretocável. Eu sei que o Chico ganhou um carro, quando o Volkswagen era o carro, quando fala isso, o pessoal dá risada, porque há muito tempo que Volkswagen é carro de miserável, nem de pobre é mais, né? Já é de miserável. Mas quando o Volkswagen era o carro, o pessoal comprava por consórcio, que não tinha condição de pagar um Fusca. Uma pessoa foi e deu um carro, 0 km para o Chico, um Volkswagen. Ele pegou essa chave desse carro, com documentação e tudo, e deu para uma pessoa, falou, vende, dá, cobre lá tuas despesas com os pobres e tal, transforma isso em coisas que vá atender as pessoas que têm necessidade. Não é qualquer um que tem esse desprendimento. Não é qualquer espírito. Quer dizer, ele tem que ter alguma qualidade moral que o distinga do resto da maioria das pessoas. Então, ele era um espírito bom. A gente não pode negar isso. Ele era um espírito extraordinário. Eu, se desencarno enquanto Chico, eu faço reverência e beijo a mão dele, porque ele é exemplo extraordinário de bondade, de caridade. Ele transmitia muita paz, a gente percebia isso e tudo mais. Bom, excetuando isso, ele, como médium, cometeu equívocos. E cometeu equívocos graves. Ele prejudicou muito, ele prestou um desserviço para a doutrina dos espíritos. Porque ele criou uma confusão danada no meio espírita. O movimento espírita hoje é ilegítimo, parte é culpa dele, como médium. Né? Porque ele permitiu que esses espíritos escrevessem e publicaram essa bandalheira toda, né? Enganando um monte de gente. E as pessoas compram isso como verdade. Né? E essa pessoa pega e escreve lá. Eu falei para ela, olha, nenhum desses médiuns chega perto daquilo que foi ditado a Kardec, daquilo que Kardec codificou. E as pessoas associam bastante de Kardec com os poderes. Eles associam Chico e os médiuns brasileiros com a doutrina espírita. O que rigorosamente não tem nada a ver. Médium é médium. Espiritismo é espiritismo. Se o médium não estuda o livro dos médiuns, ele vai ser enganado com certeza. E se ele estuda, é mais difícil ser enganado, mas pode ser enganado também. O Kardec, ele escreve o livro dos médiuns, é um desenvolvimento acho que do livro 2 do livro dos Espíritos. É o desenvolvimento daquela parte. Ele escreve aquele livro para alertar os médiuns como se proteger dos embustes, como se proteger das enganações, das mistificações dos espíritos, das brincadeiras dos espíritos. Né? Esse era o propósito. Mas o que se faz no meio espírita brasileiro? O cara escreve lá uma cartinha, não, esse aí tem o espírito em primeiro médio, segundo médio, terceiro médio, primeiro passista, segundo passista, terceiro passista. Não é escola de samba, até passista. Né? É desse jeito, centro espírita é assim. Aqui no Brasil, o centro espírita é assim. Né? Então, estes equívocos são gravíssimos. E a gente precisa estar alerta para eles. Kardec escreve isso aqui, ó, a autoridade do ensinamento da doutrina espírita, exatamente por essa razão. Para nos alertar como foi escrito. Será que é sério? Será que se deve dar realmente foro de verdade para aquilo que foi escrito? De que maneira foi escrito? Bom, foi escrito assim, então todas as outras coisas teriam que partir deste princípio, e não da maneira que foram escritas. Quando ele fala em universalidade, uma comunicação, um fato qualquer, um fato corriqueiro não, né? Uma coisa corriqueira, uma coisa pessoal, uma coisa que não tenha valor capital, que não seja importante para a humanidade, tudo bem, pode passar batido, não tem problema nenhum. Né? Mas uma coisa, quando tem valor capital, que seja, vai mudar isso, vai mudar a nossa vida, a nossa existência,
Então isso tem que ser comunicado no mundo inteiro. Não pode ser um médium e um espírito, ou 2 médios e 2 espíritos, 3 médios e 3 espíritos. Não. Um país só, não. Tem que ser no mundo inteiro. Vamos continuar vendo. São realmente. É aqui que nós estamos? Sim. Tá. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns. Se os médiuns são inumeráveis, eles não podem ser contados, né? Porque eles são muitos, não é isso? Inumeráveis. Não é porque vem de um médium que isso pode ter valor ou a gente pode dar foro de verdade para isso. Que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a apreensão de muitos. Prevenção de muitos. Não seria aceito por todas as nações. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade. Já ouviram gente dizer que se o Brasil não tivesse desenvolvido o espiritismo aqui, o espiritismo tinha acabado? Já viram isso, não? É assim que as pessoas falam. Se o Brasil não tivesse, se o espiritismo não tivesse aportado no Brasil, ele já teria acabado. O fanismo bobo só pode vingar num povo como o nosso. O espiritismo não tem nacionalidade. Por que o espiritismo não tem nacionalidade? Porque o espírito se manifesta em qualquer lugar, em todos os lugares. E isso é tão real. Eu não sei se vocês têm exemplo nas vossas famílias. Eu tenho um exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela era bisneta de católica, neta de católica e filho de católico. A avó dela, minha bisavó, foi criada, foi orientada, educada em colégio de freira. Imaginem vocês, o que ela deve ter recebido de orientação. E a minha tataravó que eu conheci, Dona Rosa, uma italiana de quase 2 metros de altura, ela mandava fazer santo da altura de homem, de gente mesmo, para oferecer na igreja. Imagina a fé que esta senhora não tinha da igreja católica. Então minha mãe foi criada nesse meio. Imaginem vocês o que ela devia ouvir quando criança. A minha mãe era muito presente nela a ideia do pecado, isso é pecado, a ideia de que o Papa era infalível, esse tipo de coisa. Ela só não se confessava com o padre, porque algum padre deve ter chavecado ela, e ela ficou brava com o padre. Ela falou que ela se confessava com Deus diretamente. Porque a minha mãe, quando era criança, ela era muito bonita, era uma moça muito bonita, tinha uma foto dela com 15 anos, era uma gata. Né? Então imagine vocês o que deve ter acontecido para ela falar isso. Mas, de qualquer maneira, as coisas eram pecado, não fala isso que é pecado, era desse jeito o pensamento da minha mãe. Ela tinha uma amiga de infância, que era para ela como uma irmã, chamava-se Maria, e a irmã dessa, que eu chamava de tia, chamava-se Lourdes. A mãe era uma portuguesinha com 1,5 metros de altura, assim, brava que era o diabo, chamava-se Dona Carmen, católica, ela tinha 1,5 metros de tamanho, mas com 15 metros de catolicismo. Uma pessoa extraordinária, viu? De uma disciplina, de um vigor, de uma rigorosidade, de uma moralidade elevadíssima, né? Então, imagine vocês, minha mãe, católica, rodeada por gente que ela amava, todos católicos, muito católicos. O que aconteceu, determinado dia, no quarto da nossa casa, na parada inglesa em São Paulo, só ela e minha tia Maria, manifesta-se o espírito chamado Frei Antônio de Santana Calvão. Ela
não tinha o menor conhecimento do que era, do que se tratava, do que foi, do que deixava de ser. E esse espírito acompanhou ela durante uns 40 anos ou mais, se manifestava através dela. Eu falei muitas vezes com ele. Minha mãe praticamente perdia toda a consciência daquilo que acontecia, ela não sabia de nada do que acontecia quando ela ficava mediunizada. Como é que vocês explicam isso? Isso aí é bem possível mesmo. Isso aí acontece mesmo. Acontece corriqueiramente. Eu vi a foto, também não lembrava de nada. Quando eu assisto quando o espírito estava falando no lugar dela, eu não lembrava de nada do que tinha acontecido. Sim. Autêntico, uma coisa, você vê, se fossem procurar, porque muita gente vai atrás, né? Vamos procurar, vamos saber se existe, se não existe, faz aquele negócio da brincadeirinha do copo, né? Tem muita menininha que vai, jovenzinha que vai atrás dessa brincadeirinha e tal, e muitas acabam se dando mal, né? Mas ao contrário, católicas e carteirinha, mas nem pensavam numa coisa. Minha mãe. Hã? Essa minha tia que ela está citando, era filha da bisavó da minha mãe. Aliás, da avó da minha mãe, minha bisavó. Que era essa que foi criada em colégio de freira. Começou mediunidade à flor da pele, começou a ter problemas psicológicos graves, se trancou no quarto, não queria saber de coisa nenhuma, não queria saber de nada, não é? Vão ter que internar no hospício, porque está ficando louca. Ela sai de casa, olha que coisa. O que é a mediunidade? O que é a ação dos espíritos na vida de alguém? Ela sai de casa, vai numa igreja onde está sendo realizada uma missa de corpo presente. O sujeito morre, a família tem um pouco de posse, paga para o padre faz uma missa com o caixão presente. E não sei se vocês lembram, chegaram a ver, na frente do caixão se colocava uma cruz no chão. Lembram-se disso, não? Chegaram a ver? Na frente do caixão se colocava uma cruz. Eu cheguei a ver isso. A minha tia vai nessa igreja de camisola, se deita de bruços em cima dessa cruz. O padre fala, não mexam com ela, deixa ela aí. Ela passou a missa deitada, o resto da missa, né? Deve ter pegado o bonde andando. Passou o resto da missa ali, deitadas de bruços. Acabou a missa, ela levantou e foi embora. Um homem que estava na missa, espírita, estava lá por conta, provavelmente, da pessoa que tinha falecido, acompanha ela de longe e vê ela entrar numa casa. Eu conheço essa casa, é ali no Chora Menino. Próximo do cemitério Chora Menino. Eu tenho uma irmã, a primeira irmã do meu pai e da minha mãe, a mais velha, está enterrada ali, ela desencarnou o bebezinho. Muito bem. Esse homem chega lá no portão, bate no portão, a minha tia já está no quarto, disse para minha avó assim, para minha bisavó, eu quero falar que esse homem que está na frente. Ela não sabia, não conhecia o cara, não viu o cara, nem coisa nenhuma. Esse cara encaminha a minha tia para a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, onde ela foi médium mais de 40 anos nesta casa. Quer dizer, não acreditar nos espíritos, pouco importa se você acredita ou se você não acredita. Pouco se dá. Porque quando eles têm que se manifestar na sua vida, quando eles têm que se aproximar de você, quando eles têm que te ensinar alguma coisa, tanto faz você acreditar ou não. Não importa. Por que Jesus fala assim? Bendito é o Criador que revela isso aos pobres, aos humildes. Por que ele fala isso? Porque os vaidosos, os orgulhosos, eles não têm que ter nada revelado mesmo. Eles têm que encarnar uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, até eles se tornarem humildes. E é com este propósito que os espíritos se aproximam das pessoas e se manifestam através da sua mediunidade, com o propósito de fazer com que elas descubram uma coisa chamada imortalidade da alma. Parece simples para nós que estudamos o assunto, não é? Mas muita gente, a grande maioria, não acredita na imortalidade da alma. A grande maioria, viu? Não acredita na imortalidade da alma. Acha que a vida
vai acabar e acabou mesmo, e fim de conversa, discutem esse assunto mais ou menos, falam de uma maneira morna a respeito do assunto, quando falam, e também, olha, pouco se me dá se vai ter, se não vai ter, eu quero saber da vida de agora, eu quero saber do que está acontecendo agora, eu quero saber do lucro de agora e acabou. Eu quero viver bem agora. Depois a gente vê o que faz. Né? Minha mãe, pelo fato de ela ser evangélica, ela vê, mas ela fala que é anjos, dá outra definição. Não importa. Eu não cadê, ela fica o telefone lá, né? Ela fala assim, tinha um anjo sentado aí. Agora eu vou ficar, eu vou sentar. Não importa isso. Olha, você mascarar as coisas com outro nome não tira a veracidade daquilo que está acontecendo. Não é isso? E às vezes... Ela ouve alguma coisa, fala que é Deus que está falando com ela. Isso, é assim que os evangélicos falam. Né? É assim que os evangélicos falam. Tá? Mas isso não importa, viu? Não importa, porque aí pode ter duas hipóteses. Né? Uma do fundamentalismo dela, no caso do evangelismo, a pessoa se torna uma fundamentalista. O que está escrito na Bíblia tal, o que não está, e normalmente o pastor se apega na questão da proibição de Moisés, a prática da mediunidade. É verdadeira aquela proibição, viu? Aquela proibição é verdadeira. Mas a proibição foi feita por conta do abuso que os médiuns faziam da mediunidade. Ganhavam dinheiro com aquilo. Então, por uma questão de disciplina, Moisés proíbe a mediunidade temporariamente. Tá? Mas quem pode proibir a mediunidade? Ninguém pode proibir. Você pode proibir a prática, né? com punição rigorosa e severa. Tá? Mas ela foi proibida. E como os pastores ensinam isso, como regra, porque Moisés é tido como pai né, de todos nós, aquele que ensinou a ideia do Deus único, etc., as pessoas incutem isso na cabeça das pessoas e incutem junto a existência do demônio, do diabo. Então, se a pessoa ela muda de ideia, ou bandeia, ou ela começa a discutir essa ideia, ela está sujeita àquilo que eles chamam de inimigo, que é o demônio. Né? Então, a pessoa fica apreensiva. Como ela aprende isso na igreja, ela gosta daquilo que ela aprende, ela fica meio com o pé atrás. Então, ela justifica através de outras palavras, o que não tira a veracidade do assunto. Quando desencarna, recebe orientação, esclarece, acabou. Né? Desencarna, acaba se esclarecendo, com certeza. Seguindo. Vamos lá. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares. É isso que quando eu li um pouco, eu tenho o hábito de ler antes aquilo que eu vou falar. Então, quando eu li isso aqui, independente de todos os cultos particulares, eu lembrei do caso da minha mãe, depois ela lembrou do caso da minha tia, por isso que eu citei. E depende mesmo. Quando eles têm que se manifestar, não importa se você é espírita, se você não é espírita, se você acredita em espírito, não depende de nada. Eles simplesmente se manifestam, porque eles estão do nosso lado. Nós podemos ter milhares, centenas de milhares de espíritos aqui presentes nesse momento. Né? Centenas. Quando eles querem se manifestar, quando chega no momento exato, ou quando nós pedimos isso por alguma razão, eles se manifestam. E não tem como. Não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e é, ao mesmo tempo, a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da Terra, para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não pôde gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje.
Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas não é essa a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados. Quer pela ambição, cisma é uma separação, né? Quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, mas carregam em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência de suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Vamos ler de novo essa frase? Preste atenção. Sabe-se que os espíritos, em consequência de suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Por isso que Kardec entrevista, classifica e cataloga milhares de comunicações. Porque é necessário que você conheça desde o mais atrasado dos espíritos, desde aqueles que estão mais lá atrás da sua evolução, até os que estão mais lá na frente, para você poder fazer toda uma classificação desses espíritos. Se você não faz essa classificação, se você não tem esse conhecimento, como separar o joio do trigo? Como separar o que é realmente verdade daquilo que é falso? Né? Então nós temos que estar sempre em alerta àquilo que Santo Agostinho nos ensina. É preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Porque ele diz assim, se as 10 verdades forem verdades, um dia você vai aceitá-las. Mas se você aceitar uma mentira, ela pode te atingir o resto da sua vida, o resto da sua existência. Não é? Que não é dado a todos penetrar certos mistérios, a todos os espíritos, ele está dizendo aqui. Que o seu saber é proporcional à sua depuração, ou seja, à sua elevação moral e intelectual. Que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos que tomam as suas próprias ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. E nós sabemos o significado dessas preocupações. Quando nós estamos atrelados a essas preocupações, jamais você vai ter, enquanto estiver nessa situação, jamais você vai ter a noção completa do conjunto. Né? Nós podemos ter uma ideia do conjunto, mas não exatamente o conhecimento dele. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo, o que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais destes ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Só isso, só esta parte bastaria para que as pessoas com bom senso, né, refugassem aquilo que é pregado como verdade no meio espírita, no movimento espírita brasileiro. Não leem isso, não leem. Não leem, simplesmente não leem a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que
Kardec colocou isso no Evangelho e não no Livro dos Espíritos? Porque era a oportunidade dele desenvolver esse tema. Cabia aqui, né, colocar esse tema. Mas o que as pessoas falam quando te indicam este livro? Abra ao acaso. Quando você abre ao acaso, você abre na primeira página, mas nunca. Vai cair sempre no meio, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tá? Não é assim? Por que ninguém conhece as preces espíritas? As preces espíritas são contidas aqui, no último capítulo. Né? São preces extremamente racionais, dirigidas para cada assunto, para cada momento, para cada situação. Como fazer uma prece, por exemplo, para a pessoa que está desencarnando. O que nós devemos pedir? Como nós devemos nos dirigir a Deus? O que será que Kardec ensina isso? Lá no finalzinho do livro. Ele falou que foi Kardec que escreveu. Hã? Essas peças aqui são Kardec. É Kardec que escreveu elas. É Kardec que desenvolve essas preces. Ele escreve, porque nós devemos nos dirigir a Deus, não com palavras repetidas. Não devemos rezar. Pai, nós... Isso não vale nada. Quando nós vamos pedir alguma coisa a Deus, nós temos que pedir primeiro, com clareza. Segundo, com racionalidade. E terceiro, com concisão. Você não precisa ficar repetindo a mesma coisa. Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo, Senhor, me dê... Ele sabe do que você precisa. Então, peça com concisão, com clareza. Não é? Peça humildemente. Se a gente pegar essas preces que estão aqui no final, é muito interessante isso, elas são concisas, elas são curtas, não é? Objetivas e claras, ensinando o homem a pensar com racionalidade, mesmo em relação àquilo que ele vai pedir ao Criador. E ninguém lê esse tipo de coisa. Continua, dentro dos centros espíritas, a se rezar para Deus. Não é assim? Porque é o que se faz. Aquela prece de Cáritas, aqui dá a impressão que o sujeito está tentando ensinar a Deus o que ele deve fazer. Já leram aquela prece? Detenham-se, pega aquela prece de Cáritas e leia com calma. Dá a impressão que o sujeito está tentando ensinar a Deus o que ele deve fazer. É a impressão que dá. Pegam as preces de Kardec, compare com aquela prece. Vê se tem similitude. Nenhuma. Ah, mas então Kardec era perfeito, todo mundo era imperfeito? Não, absolutamente. Os espíritos superiores são racionais e concisos. E é com racionalidade e com concisão que nós precisamos organizar a nossa vida. Se você deixa seus pensamentos se perderem, né? Se você não pensa com racionalidade, se você não organiza a tua vida, especialmente na sua maneira de pensar, jamais você vai conseguir ser uma pessoa disciplinada, viver disciplinadamente. A cabeça da gente, não sou eu que estou falando, não, são os espíritos superiores, é uma bagunça. É a maior bagunça, ninguém consegue pensar racionalmente, ninguém consegue organizar os seus pensamentos. E é isso que é necessário. Por quê? Porque nós temos problemas. E os problemas eles precisam ser divididos em tantas partes quantas forem necessárias para poderem ser resolvidos. Como é que você vai resolver um grande problema? Você começar pelo meio, depois vai para o começo, depois vai para o fim e volta no meio. Não resolve. Vai ficar perdido, vai ficar ansioso, né? Vai ficar revoltado com a vida e consigo mesmo, porque eu sou incapaz, eu não sou capaz de resolver meus problemas, né? Deus não me ajuda, não é? Então, é fundamental nós sermos racionais e concisos. Vamos tentar ver se a gente consegue um ponto aqui que nós possamos parar para a gente não perder o raciocínio. Eu só vou ler esse último parágrafo, porque eu acho que é bastante interessante para a gente gravar. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos. Quem prega embuste é aquele que quer enganar. Não é isso? Isto que é o espírito embusteiro. Então eles não têm escrúpulos, eles não medem não. Para esconder-se atrás de nomes emprestados. Aquele cara que editou o livro Emmanuel para o Chico é um desses. Porque de Emmanuel não tinha nada. Quem conhece Emmanuel, quem leu há 2000 anos,
e 50 anos depois, né, Ave Cristo, sabe que o jeito de falar não é igual, é completamente diferente. Outra linguagem completamente diferente, né? Então, é esse tipo de espírito aqui, ó. Atrás de nomes emprestados a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é sem contradita o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que assine, deve ser rejeitado. Kardec não cansa de dar essa orientação. Ele dá essa orientação reiteradamente às pessoas. Mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimento de certas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por único árbitro da verdade. Em tais casos, que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os outros, e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser o tocante ao ensino dos Espíritos, que nos fornecem por si mesmos os meios de controle. Vamos parar aqui em A Concordância. Vamos anotar aqui a data de hoje. Hoje é 19 de 2 de 2015, para a gente retomar na próxima. Nós temos mais 3 minutos ainda. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é a oportunidade. Quando eu decidi parar de fumar, eu pedi a ajuda dos espíritos, eu escolhi uma peça que tem para se livrar de um vício, não tem? Tem sim. Uma parte que me pegava sempre, porque falava assim, se eu não cumprir o que eu estou prometendo, eu que arco com as consequências. Né? Toda vez que eu tinha vontade de fumar, toda vez que eu levava o cigarro... Mexe, né? Eu falava as consequências, era doendo. Mexe bastante. Mexe com a consciência. Porque o objetivo da lógica não é fazer com que nós, ao contrário da religião, ou melhor, como a religião, coloquemos a culpa em terceiros. Mas que nós aprendamos a raciocinar que tudo que nós fazemos é liberdade própria, é decisão própria, é decisão individual. Esse é o objetivo da lógica, fazer com que nós pensamos cada vez mais com lógica, com racionalidade, aprendendo a assumir a própria responsabilidade. Na realidade, nós somos verdadeiras crianças ainda do ponto de vista moral. É assim que os espíritos nos enxergam, como crianças, né? Nós somos bebezões ainda, caminhando aí. Tem homem que... Outro dia eu vi um sociólogo falando que o homem, na média, amadurece aos 50 anos. E é verdade mesmo. Se você for ver, e tem de molecão aí com 40 de brinquinho, né, fazendo tatuagem, né, fazendo musculação. É coisa esquisita, entendeu? Na realidade, na verdade, só Maurício, na realidade, nós somos ainda criações ainda, né? A gente não tem muito esse controle sobre as próprias ações. Tem mulher que 50 anos, 60 anos, que olha por trás, parece um mocinho, que você dá de frente com o bicho, a coisa é feia. É verdade. Mas, de qualquer maneira,
a lógica, a filosofia e a própria doutrina espírita nos aprende e vai nos ensinando a amadurecer o pensamento de outra maneira, a ver a realidade de outra maneira. Quando o homem ele passa a entender que a responsabilidade é toda, única e exclusiva dele, muda tudo. Muda tudo. Ele passa a entender que ele não precisa de ninguém tomando conta da vida dele. Muito menos religioso. Muito menos. E ele passa a entender que ele não precisa de religião. A maior e a melhor religião é o ato moral. É o ato de nós fazemos ao próximo aquilo que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós mesmos. Por isso que Jesus não prega religião nenhuma. Por isso que ele não constrói templo de pedra nenhum. Por isso que ele, né, se dá muito mais com a plebe, né, com o trabalhador braçal, do que com os ricos. A gente sabe que na história dele tem muito rico que o segue, né? Gente de dinheiro. Mas quem ele dá como exemplo de moralidade? Uma prostituta, uma mulher que não tem quase dinheiro nenhum, que vai lá no gasofilácio e coloca uma moeda, né? Ele dá gente do povo, gente gente de vida comum, né? Como exemplo. Histórias ligadas a pessoas de vida comum. Ele chega a colocar o herege na frente do sacerdote. Quando ele conta a história do sujeito que estava caído na estrada lá, todo arrebentado, né? Fulano descia de Jericó para Jerusalém, uma coisa assim, e encontrou um sujeito todo quebrado, todo arrebentado, pegou o cara, levou para uma estalagem, pagou o sujeito lá, disse, toma conta dele, a hora que eu voltar, se dever mais alguma coisa, eu te pago e tal. Quando o cara faz a pergunta para ele, ele coloca o herege, que era o... como é que era o nome do sujeito lá, dessa história? Era o... Isso. O samaritano, quem morava em Samaria, era considerado herege. Ele falou, passa um, vai embora, passa outro, vai embora, passa o sacerdote, vai embora, né? Mas o samaritano, ele vem, pega o cara e atende as necessidades do cara. E ele coloca o samaritano na frente, né? À frente, em moralidade, do sacerdote. Aí pergunta para o cara que fez a pergunta para ele, quem estava certo? O sacerdote ou o samaritano? E o cara não tem como fugir. Né? Não tem como fugir. Então é exatamente isso. Cultura você adquire nos livros. Sabedoria você adquire na vida, convivendo com as pessoas, no dia a dia. Esta é a lógica das coisas. E essa lógica que nós temos que aprender a viver com qualidade. Né? E isso é muito gostoso, porque à medida que você vai entendendo isso e vivenciando isso, você quer avidamente passar isso para as outras pessoas. Sabe? E acaba virando uma bola de neve, porque é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 1000, a coisa, né, toma proporções. E proporções muito boas, né? Porque é o bem sendo transferido, né? De pessoa para pessoa. Isso que é muito interessante. E nós precisamos entender essa lógica da vida. E sem entender essa lógica da vida, a gente sempre vai ficar frustrado porque o outro tem mais, ou ficar vaidoso porque o outro tem menos. Sempre na lógica da vida, sempre vivendo essa lógica absurda, mesquinha da vida material. Né? É uma lógica absurda, mesquinha, fútil, e não tem valor nenhum. Para mim, se a vida fosse só a vida material, eu seria o cara mais frustrado do mundo. Se esse conhecimento espiritual não tivesse chegado a mim, eu seria um ateu frustrado, com certeza. E ateu de carteirinha. Não ia... Vocês assistiram a teoria do tudo? A vida do Stephen Hawking. Stephen Williams Hawking. Está no cinema agora, né? Nós assistimos esse filme, e no início, começa a mostrar ele a partir da adolescência, já quase chegando na mocidade, quando ele entra na faculdade, em Oxford, na faculdade, ele conhece uma moça, uma namoradinha, que vem ser depois, futuramente, a esposa dele. Né? E essa namoradinha dele, ela era religiosa. Ela, acho que era anglicana, alguma coisa assim, e ela frequentava a igreja.
E ela perguntou para ele se ele era religioso. Ele falou, não, sou ateu. Eu não consigo muito bem conviver com essa ideia desse ditador do universo. E é verdade mesmo. Né? Esse Deus que as igrejas ensinam é um grande ditador. Quer dizer, um cara com a racionalidade, com a lógica de um sujeito como Stephen Hawking, jamais poderia aceitar a ideia de um Deus ditador. É isso que não cabe na cabeça de quem pensa com um pouquinho de lógica. Um pouquinho só, não precisa ser muito. Um pouquinho de lógica. Né? Quem tem um pouco de lógica jamais vai aceitar um Deus que se vinga, que pune, que tem humor, que é um Deus igual a nós, ou pior do que nós, né? Porque ele tem o poder total e fica brincando de Deus. É covardia. Né? O cara é covarde, né? Agora, quando você toma conhecimento do Deus ensinado pelos Espíritos superiores, você fala, peraí, agora o buraco é mais embaixo, agora eu estou conversando com o cara certo, né? Aí dá certo. Ele chega no filme, ele fala. Ele acaba... Ele fala, realmente existe uma força, mas ele, quer dizer, ele conseguiu fazer a doença, fez com que ele enxergasse, não se Deus ditador que ele falou. Na realidade não foi a doença, né? Na realidade foram os estudos matemáticos e cosmológicos, né? Ele era um cosmólogo, né? Um cara que estudava o universo, né? Ele era um cara de uma racionalidade. A gente percebe que pela vida dele, como é contada, é o espírito missionário, com certeza. Do jeito que ele se vê vítima, né, de uma doença degenerativa, e quando o médico descobre a doença degenerativa dele, você tem no máximo 2 anos de vida. Isso ele tinha por volta de uns 20... Não tinha 25, uns 23, mas acredito eu. Ele está com 72. Ele está com 72 anos de idade. E segundo o filme, diz que ele está com 72 anos de idade e não pensa em se aposentar. Um cara que não fala. Ele fala através de um sintetizador de voz, né, que transmite as ideias dele, ele vai lá apertando determinado botão. Não tem mais corda vocal, não tem nada. Bom, passou miséria, né? Passou... Muito bem, vamos fazer a nossa prece para encerrar? Vamos elevar, então, o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutir as questões propostas nessa noite. Queira a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, que nós tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e possamos dignificar a vida e, sobretudo, honrá-la com um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Então, em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.